você recebe aquilo que você dá, pura e simplesmente. Existem pessoas que a gente percebe que elas nasceram para ser espectadoras, sabe? Estarem somente no banco, sentadas, não louvam, não adoram, são pessoas extremamente frias. Você nunca vai saber o que é Deus. Você acha que você sabe o que é Deus, mas você ainda não compreendeu qual é a importância do Espírito Santo na sua vida. Se você compreendesse isso, então você faria como os anjos no céu. Se os anjos no céu, eles sentem a necessidade de estar louvando a Deus, glorificando a Deus, e a todo tempo ali, chamando Jesus de santo, e por que eles fazem isso? Pela gratidão que eles têm. Porque por diversas vezes nós já contamos a história para vocês do reino dos céus, que até os anjos, eles eram cativos. Satanás, se você não sabe, ele tinha poder nos céus e na terra. Bispo, ele tinha poder lá no céu, porque quando a gente fala de céu, as pessoas logo imaginam que esse céu seja o céu de Deus. Não, não é o céu de Deus. Deus, ele habita na luz inacessível. Veja, Deus não habita nos céus. Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Vamos lá na palavra? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade, só ele tem a imortalidade, e só ele tem a vida para nos dar. Então aquele que tem ele só a imortalidade, e habita na luz, aonde? Inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Quando Jesus ele se manifesta, então ele se manifesta para reconciliar tanto os céus e a terra com Deus, porque tanto os céus e a terra estavam descongregados. Religião significa religar. Por isso que muitos dizem assim: Jesus veio criar uma nova religião, ou seja, Jesus veio religar o homem a Deus. Mas Jesus, ele não veio religar somente o homem a Deus, ele veio religar os homens e os anjos também. Porque assim como nos dias de hoje não há paz aqui nesse nosso mundo, também não havia paz lá nos céus. O livro de Apocalipse 12, 7. Olha como é lindo. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, porque havia necessidade de lá no céu Miguel, juntamente com os anjos, batalhar contra o dragão, porque o dragão tinha acesso aos céus, e não prevaleceu, nem mais se achou o seu lugar no céu. O lugar dele era no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado aonde? Aqui na terra. Por isso que existem esses conflitos, essas guerras. Por isso que a maldade está imperando nesse mundo. E você pode ver que a coisa está piorando, de mal a pior a cada dia. Onde o certo se tornou errado, o errado é o certo. Mas a palavra diz que aquele que é injusto, faça injustiça aí. Aquele que é justo, continue fazendo justiça. Mas aquele que é injusto, pode continuar praticando a injustiça. Aquele que é santo, se santifique mais ainda. Aquele que é impuro, continue praticando as impurezas. Então ele foi precipitado aqui na terra. Ele, juntamente com os seus anjos, foram lançados com ele. Mas ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino de Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos, ele foi derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E a palavra continua dizendo: eles foram vencidos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Veja, a única maneira de Satanás ser vencido lá no céu foi através do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário.
não precisa muito, não. Basta você raciocinar e dizer: poxa, por que que Miguel estava lá no céu, lutando contra o dragão e a serpente? Por que que Miguel estava lá no céu, juntamente com os seus anjos, batalhando contra Satanás, tentando expulsar Satanás do céu, precipitá-lo aqui para essa terra? Aonde estava Deus? Deus, a palavra diz que estava em Cristo, morrendo na cruz do Calvário, por cada um de nós. Você consegue compreender? E na medida que Jesus ia derramando o sangue dele na cruz do Calvário, nós íamos obtendo a vitória. Os anjos lá no céu só conseguiram vencer pelo sangue do Cordeiro, porque não havia mais saída, não havia solução. Os céus estavam tomados. Para você ter uma noção, quem tomava conta do céu era Lúcifer. Até os demônios que viviam aqui tinham acesso a ele lá no céu. O céu havia se tornado uma bagunça, o céu dos anjos e o mundo dos viventes era uma bagunça. Então Jesus, ele se manifesta para transformar céus e terra. E os anjos, eles ficaram impactados porque eles viram a mudança que houve quando Jesus chega lá no céu. A paz começa a reinar, e a palavra diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, e todos que nele, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então alegrai-vos, ó céus, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e ele tem grande ira. Então a ira de Satanás foi transferida tudo para cá. Ele perdeu o posto dele, ele perdeu a salvação, ele perdeu a vida. A palavra diz aqui no livro de Apocalipse, ainda capítulo 12, versículo 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a morte, porque alegrai-vos, ó céus, e os que neles habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. Não havia paz, não havia força, não havia o poder do seu Cristo, o poder de Jesus no céu. Mas quando Jesus chega, derrama o sangue dele, a vitória chega para todos os anjos lá no céu. E é isso que acontece quando você vem na igreja, quando você vem participar da Santa Ceia, quando o sangue de Jesus chega até você, quando o sangue de Jesus entra em você, quando você tem acesso ao corpo de Cristo Jesus, você pode se alegrar. Se até então você não tinha alegria, só havia infelicidade, se a sua vida estava sendo um caos, quando você tem acesso ao sangue de Jesus, através da Santa Ceia, você pode se alegrar. Você já pode começar a glorificar, você já pode começar a exaltar o nome de Jesus, porque onde chega a presença de Jesus, chega a vitória também.